Olá pessoal, eu sou Cláudia Lolita, CEO da Claque Contabilidade. Hoje a gente tem mais um assunto bombástico para você. Sabe por quê? Confira neste vídeo. Você sabia que você pode estar com uma bomba relógio em sua empresa? Pois bem, diversas empresas, principalmente as pequenas empresas, ainda têm em seu quadro de funcionários empregados irregulares. A principal questão a ser observada nessa empresa é que, nesses casos, a maioria da sabedoria popular, quem paga mal paga duas vezes, cedo ou tarde vai acabar ocorrendo. Gente, uma empresa que mantém um funcionário irregular corre diversos riscos trabalhistas. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, essa leizinha aqui, todo funcionário deve ser registrado no máximo de 48 horas após a sua admissão. Preste atenção, gente. É considerado empregado toda pessoa que preste serviço de natureza não eventual ao empregador. Se já não existem vantagem nenhuma ao empregador pelos riscos que ele corre ao trabalhar com um funcionário sem registro, no tocante às empresas optantes pelo Simples Nacional, muito mais porque o único custo mensal é do FGTS. Você sabia disso? Que você não paga mais nenhum tributo, que você só paga o FGTS, porque o INSS você retira do salário do funcionário e recolhe aos cofres do governo. Claro, gente, que todos os direitos trabalhistas estão garantidos, lógico, né? Eu estou referindo aqui à parte de contribuição previdenciária, que as empresas que são optantes pelo Simples têm que pagar além dos 20% sobre a folha. O regime do lucro presumido e o regime do lucro real pagam essa contribuição, que o Simples não paga, ok? Gente, muitos acham que podem ou simplesmente não são devidamente orientados e só registram seus funcionários depois de meses, achando ser isso um período de experiência legal. Não existe um período de experiência sem registro na carteira, ok? O que existe é um contrato de experiência, que pode ter até 90 dias como prazo limite. Ao descumprir a lei, além de sofrer multas, o empregador corre o risco de responder uma ação trabalhista. Neste caso, as despesas podem aumentar consideravelmente. Olha só, gente. Fora o pessoal, os riscos que correm em caso de acidentes, tendo que arcar com o salário durante todo o período que o funcionário ficar parado. E se fosse registrado, pagaria apenas os primeiros 15 dias e aí por diante ficaria por conta do INSS. É um risco desnecessário, não é, gente? Olha só, a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer empregado, ainda mais em caráter temporário, e mesmo para o exercício por conta própria de atividade remunerada profissional, ok? É considerado serviço efetivo o período em que o empregado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, ok? Ainda que a empresa faça contestação, alegando que não houve vínculo por falta de contrato ou outra razão, né, para o próprio empregado não ter provado, não ter apresentado a CTPS, né, que houve prestação de serviço para a empresa, no direito do trabalho, gente, prevalece o princípio da primazia da realidade sobre a forma, ou seja, mais do que aquilo que as partes hajam pactuado ou aquilo que consta em documentos, havendo discordância entre o que ocorre na prática, tá? E o que emerge de documentos ou acordos, prevalece o que acontece na realidade, na prática, ok? Pois testemunhas serão apresentadas em substituição a esses documentos. A consequência desse reconhecimento pode gerar obrigações muito além do que a empresa possa vislumbrar. Pode, inclusive, geralmente, né, o empregado pleiteia os direitos pagos e os não pagos durante o pacto laboral. Vocês sabem disso, que muitos funcionários entram pedindo coisas que já até receberam, né? E como a empresa também não tinha procedimentos, não tinha formalização do que foi pago, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir comprovar e o empregado vai receber aquilo que já tinha recebido.
Gente, não havendo comprovação, ainda que tenham sido parcialmente pagos, a empresa será obrigada a pagar novamente. Isso acontece em todos os tribunais de trabalho do país, ok? Por quê? Porque a prerrogativa de provar quem pagou é de quem alega, ou seja, da empresa. Isso se guardar os comprovantes pagos parcialmente. Além das obrigações trabalhistas com pagamento de salário, férias, 13º, vale transporte, horas extras adicionais, que podem ser noturno, de insalubridade, periculosidade, entre outras, a empresa também pode ser condenada a arcar com benefícios federais decorrentes de uma relação de emprego. Gente, não é nada legal isso. Ainda também tem a possibilidade de seu funcionário ter sofrido um acidente de trabalho ou mesmo fora do trabalho ou ficar doente. E aí? Havendo a necessidade de se afastar por auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-doença acidentário, o INSS pode se eximir do pagamento desse benefício previdenciário. Já pensou, gente? Outra situação em que a empresa poderá ser condenada ao pagamento de indenização do benefício federal é o caso da lei, gente, 07 de 70, a qual assegura ao empregado que recebeu um salário mensal menor em média que 2 salários mínimos no ano anterior, o direito do recebimento do abono do PIS no ano seguinte. Você lembra disso? O que pode acontecer? Pode acontecer que se você não registrou o funcionário, ele vai querer receber o PIS dele e você vai ter que pagar o PIS para ele porque você não registrou ele e não cumpriu a lei 0770, entendeu? Se a empresa não cadastrou no PIS, teria obrigação de arcar também com esse ônus. Além dessas situações, poderão ocorrer outras que podem ser previstas em acordo da convenção coletiva e categoria profissional, obrigando a empresa a indenizar o empregado por descumprir a norma convencional pelo não pagamento das verbas rescisórias ou pelo pagamento em atraso ou por não conceder os aumentos salariais estabelecidos na data base da categoria. Já pensou, gente? Empreendedores, é óbvio, as irregularidades trabalhistas como a falta de registro não gera somente sanções em dinheiro, em pecúnia, mas as sanções administrativas por parte dos órgãos fiscalizadores, como é o caso, por exemplo, de um termo de ajustamento de conduta, que você, dependendo da quantidade que você tiver lá de funcionários da sua empresa, você possa ter que fazer com o Ministério Público. Já pensou? Que aborrecimento, né? Onde as empresas, o TAC é um ajustamento onde as empresas se comprometem a agir de forma a cumprir a legislação sob pena de multa ou ainda da não obtenção de certidões negativas, como por exemplo a certidão negativa de débitos do INSS, certidão de regularidade do Fundo de Garantia e muitas outras. E ainda, gente, a certidão conjunta de negativa de positiva com efeitos de negativa da Receita Federal. Tais obrigações podem ocorrer inclusive com o empregado doméstico por não dispor muitas vezes de conhecimentos específicos da legislação trabalhista. Você já pensou, você, uma pessoa que trabalha fora, que tem uma pessoa para trabalhar, para cuidar da sua casa, você ter essa quantidade de aborrecimento? Por quê? Gente, por que não ter uma equipe de RH ou jurídica? Isso pode dar problema e muitas empresas não conseguem ter um RH e um jurídico, né? Porque geralmente os RH e jurídicos são para grandes empresas. Porque se você tiver, ela vai cuidar dessas questões. Agora, você achar que essa categoria, determinada categoria, não tem direitos previstos na CLT, sem perceber que a Constituição Federal acalenta diretamente, né, através da própria Constituição, ou indiretamente através, por exemplo, da jurisprudência de direitos, isso aí é um problemão para a sua empresa. Então, não tenha funcionários irregulares. Registre os seus funcionários, ok, gente? Bom, já deu para perceber que o buraco é muito mais fundo do que parece, não é? Bom, gente, a gente fica por aqui e eu peço para vocês se inscrevam no nosso canal, ajuda a gente nesse trabalho de conscientização e aprimoramento do empreendedorismo brasileiro, ok? Um beijo de carinho contábil.